Amém. A paz de Cristo para toda a igreja. Amém. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com a igreja que eu cresci. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo, no livro de Tiago. Essa mulher, ela deu passos de fé até chegar a Cristo. Assim como você saiu, amém? De casa para dar o seu passo de fé. 7h55, pastor Anderson, até que hora? Amém. Abriram aí? Tiago capítulo 1, verso 2. Diz assim, na NTLH: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Coloca aí no telão, nós acompanhar e fazer a leitura juntos. Só lá do lado? Tá ali. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de o quê? De aflição. Quantos estão passando por aflição aí? Levanta a mão aí. Você está se sentindo feliz pelo fato de passar por uma aflição ou você está murmurando? Responda para você. O que teu corpo tem respondido à aflição que você tem sido afligido? É glórias a Deus ou murmurações, não é? Porque o nosso corpo, ele dá respostas. Assim como eu postei essa semana uma frase que diz: quando o seu irmão se desvia, qual é a primeira parte do seu corpo que se mexe? É a sua língua ou é a sua mão? Não é? Então, qual tem sido a resposta? É a alegria pelo fato de passar por aflição, não é? Verso 3. Por isso vocês sabem que quando a sua fé, a sua o quê? Vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. Que essa perseverança seja o quê? Nunca que são perfeitos. Que essa perseverança seja o quê? Perfeita. A fim de que vocês sejam, agora diga comigo, maduros. Então ele fala que a nossa perseverança precisa ser perfeita, a fim de que nós sejamos o quê? Maduro. E essa é a pior dificuldade do cristão, querido, é chegar à maturidade. E quando essa palavra perfeito e maturidade, ela tem um significado, uma conotação chamada teleios, que é o completo de Deus, é a maturidade divina. E ele diz que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Vamos ler comigo, amém? 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso, e dá com? Ele dá para um ou Ele dá para todos? Para todos, porque Ele é um Deus plural, amém? Porém, peçam com o quê? Com fé, e não, pausa. Percebe que aqui Deus fala para nós pedirmos. Pedir com o quê? Com fé. Hoje você está no culto chamado passo de fé. E aí você só está aqui porque você saiu de casa e porque você tem? Porque tem fé. Agora a pergunta é, e a dúvida? Porque é pedir, porém não duvidar. Não é isso que ele diz, o texto? Não é? E vou repetir o verso 6. Porém peçam com fé e não duvide de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Amém? Queridos, talvez você chegou hoje no passo de fé e diz assim: pastor,
Eu tenho fé. Eu só estou aqui porque eu acredito que todo mundo tem fé. Porém, é a dúvida. Porque quando você está num ambiente de fé, e de tudo que eu vi aqui já hoje, se eu fosse embora sem ouvir a palavra, para mim, já serviria, porque Deus já falou comigo. Agora, quando o Senhor fala, o texto diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que o vento joga para qualquer. Só que não é só por isso. Você já percebeu que a onda do mar, ela começa o quê? Grande ou pequena? E ela vem crescendo, certo? Porém, quando ela morre na beira da praia, ela morre o quê? Pequena. E tem muita gente assim que começa a dar o passo de fé. Ele acredita no milagre que Deus pode fazer, mas quando ele chega até um certo ponto, ele vai o quê? Ele vai o quê? Diminuindo. Porque a fé dele é semelhante à onda de quê? Do mar. É semelhante à onda do mar. Verso 12, olha o que diz. Feliz é aquele. O que diz o texto? Feliz ou triste, de igreja? Feliz é aquele que nas aflições continua o quê? Fiel. Porque depois de sair, aprovado ou desaprovado? Talvez eu já ouvi muitas pessoas falar, não, mas eu estou passando por uma tentação, Deus está me tentando. Querido, você vai ver que Deus não tenta ninguém, amém? Deus prova para promover, para provar. Então, depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta o quê? Ninguém. Deus não tenta o quê? Ninguém. Deus não tenta. Deus, diga para o seu irmão, Deus não tenta. Pastor, estou sendo tentado. Curva sua cabeça aí, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos repreender todo espírito de Bar-Jesus, todo espírito de confusão que quer trazer cegueira nesse momento. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Porque não adianta nada ouvir a palavra, entender a palavra, se nós não praticarmos a palavra. E a Tua palavra diz, Mateus 13, 19, que e ouvindo a palavra e não entendendo, é como se o maligno vem e rouba. Jesus, que Ele não venha roubar essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? A primeira coisa que eu preciso falar para você é que Jesus nunca mudou o evangelho para adaptar a alguém. Você sabia disso? Ou para adaptar as pessoas. Pelo contrário, Ele muda as pessoas para que elas se adaptem ao quê? A sua palavra. Segunda coisa que você precisa saber, Jesus mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Então, se você veio para cá, você veio para ouvir a verdade. Amém? Amém? Então, você vai ouvir a verdade. E quando Jesus mostrou que pregar a verdade sem ofender alguém não é impossível, não é? Ofender as pessoas não é difícil, aliás, é impossível, porque sempre vai ofender, sempre alguém vai ser ofendido pela palavra. Você precisa entender que, quando nós acabamos de ler que ele diz assim, olha, que a perseverança de vocês seja uma perseverança completa e maduro. Pastor, ser maduro é fácil? Não. Querido, você vem no passo de fé como esse, você vem dando passos, porque você só vem porque você tem fé, mas muitas pessoas duvidam naquilo que Deus falou para você.
E eu tenho certeza que muitos estão sentados na cadeira, mas duvida. Deus já deu a palavra, mas ele em si, ele duvida. Ele duvida por quê? Porque ele tem pouco relacionamento com isso aqui. Porque se ele tiver um bom relacionamento com isso aqui, ele não vai duvidar, porque ele sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele irá cumprir. Independentemente se tem vários numa lista, como o Marlon falou aqui, se tem vários com diplomas, ou com CRM, aliás, não importa, ele move. Porque Deus não é um Deus que abre muitas portas. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus que ele abre uma porta para você e você passa por ela. Ele abre a segunda, você passa por ela. Porque pior de ter muitas portas abertas é você olhar para ela e não saber qual foi a porta que Deus abriu para a sua vida. Você sabia disso? Você tem um monte de porta aberta, mas você olha para essas portas e você não sabe qual foi a que Deus abriu. Ou seja, o que Deus quer de você. E você precisa, quando você entende isso aqui, você sabe qual é a porta, você sabe qual é a sua direção. Hoje o lugar que eu estou é porque Deus falou comigo, é porque Deus me mostrou a porta. Deus me mostrou a rua que eu iria morar, porque sempre Deus fala assim comigo e com minha esposa. E eu sabia para onde eu tinha que ir. Independentemente, queridos, que você veio até esse lugar, curve sua cabeça agora, feche seus olhos, porque não é eu que vou te dar, é o Senhor. Deixa Deus falar com você agora. Baixa aí, aumenta aqui o teclado. Eu quero que você escute essa palavra. Deus nunca vai permitir. Escute isso aí, igreja, não olha para mim não, curve só a sua cabeça, só escute a palavra. Ela é o suficiente para trazer a resposta para o teu coração que você veio buscar. Talvez você está aí e diz: pastor, mas eu estou passando por uma aflição muito grande, eu estou passando por uma luta muito grande, e Jesus não me livra. Pastor, foi só eu vir para a igreja, foi só eu iniciar o passo de fé. Eu vim hoje para chocar você, para trabalhar com a sua estrutura e para fazer com que você se torne uma pessoa madura e não um imaturo. Porque o maduro, ele ouve o que precisa ouvir e não o que ele quer ouvir. E aí de cabeça curvada, talvez: pastor, mas Deus não me livra das tentações, das lutas, das guerras. Ele não vai te livrar, ele nunca prometeu que iria te livrar. Ele prometeu que ele estaria com você no meio delas. Foi isso que ele falou. Talvez você está caminhando e está difícil, você olha e nada funciona. Fica aí de cabeça curvada, só escute essa palavra, porque o Espírito Santo está falando com você. E talvez você diz: pastor, Deus não me livra. Ei, ele não livrou Daniel da cova dos leões. Ele estava com ele lá, mas ele não livrou dos leões. Ele estava no meio daquela tempestade com Jonas, mas ele não livrou. Ele permitiu que ele passasse, aquilo foi necessário. José, ele não livrou José. Ele estava com José. Você precisa entender que ele está com você. Se você for confiante, olha para cá agora, se você for confiante nessa palavra aqui, nessa aqui, você vai entender. Como assim, pastor? Porque, querido, eu caminho na palavra. Hoje eu caminho na palavra. Você lembra que quando Jesus chega para Pedro, o discípulo, ele diz: vem, Pedro. E Pedro foi e andou sobre Pedro andou sobre as palavras de Jesus. Porque Pedro só andou quando Jesus falou o quê? Deu a palavra: vem. E ele caminhou sobre o quê? Sobre a palavra profética do seu líder. Querido, não tenha medo. Se Deus falou para você, vai se cumprir. Vai se cumprir, ponto final. Não tem vírgula, vai se cumprir, ponto final. Vocês entendem? Vai se cumprir. Então, essa semana minha esposa disse: amor, como é que Deus fala contigo? Porque
eu nunca te vi, eu estou casado, vai fazer, dia 28 agora que vem, do fevereiro ainda vem, ó, bem aí, a gente vai fazer 10 anos de casado. Ela disse, eu nunca te vi, por mais que as coisas estão, eu nunca te vi angustiado, qual é o segredo? Eu disse, o segredo é que eu confio nele, e ele vai fazer agora, porque não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então tudo que eu faço, querido, eu já fiz uma oração entregando para Deus a minha esposa, a minha filha, porque a minha vida eu já entreguei, então eu não tenho medo. E ela diz, as coisas estão caindo do nosso lado e tu, mas você precisa chegar a essa maturidade de ter uma confiança no Senhor. Querido, não importa como é que está a tua casa, se Deus, e não pensa que Deus vai te livrar, que Deus não vai te livrar, Deus vai estar com você lá, mas te livrar não, Ele não livra do problema, Ele está com você no problema, porque o problema é necessário. Você entende isso? Você entende que Ele vai estar com você e Ele está, só que você não consegue enxergar, você não consegue enxergar, mas Ele está lá, Ele está com você. Você só precisa acreditar na palavra e não duvidar. Não duvide do teu passo de fé. Não duvide, será que Deus vai? Logo quando eu me converti, já cheguei a fazer 1 ano de passo de fé. Agora, chuta para quê? Casar. Casar. E não casava. Foi 6 anos dessa igreja. Quem me conhece sabe. E aí um dia eu aprendi e Deus falou comigo, entrega. Começa outro passo de fé. Porque no tempo certo eu vou fazer, não é no teu tempo, não é da tua forma. Eu quero te tirar do teu comodismo, eu quero te tirar da tua caixinha. E quando eu entreguei para Deus, comecei outro passo de fé. Então hoje eu não faço mais um passo de fé 8, 10, 12 vezes, não. Eu faço o meu passo de fé, os 7 passos de fé eu faço ele inteiro. Eu não quebro. Repita comigo, eu não vou quebrar, Senhor, porque eu quebrava, né? Eu não vou quebrar. Você sabe que Eclesiastes 5:5 fala, não é? Que Deus não gosta, né? É 5? É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não. Então eu não quebro meu passo de fé. Então se Deus não fez, eu disse, Senhor, aqui está meu passo de fé, e eu vou iniciar outro passo de fé. Porque no momento certo e exato, no período que eu tiver maduro, Deus vai o quê? Deus vai o quê? Me entregar. E talvez você está assim, olha, há anos lutando por um passo de fé. Entrega para Deus. Porque Deus está falando com pessoas aqui. Entrega isso para Deus. Coloca nas mãos dele. O difícil é dar para ele entregar. E quando eu entreguei, aí Deus falou assim, agora escreva como você quer sua mulher. Foi assim, pastor, escreva como você quer sua mulher. Olha o que Deus falou para mim, escreva ela. E aí eu lembro do Agenda 2010, pastor Fernando, ganhei trouxe mais gente para a rede. E eu disse, Senhor, eu quero uma mulher assim, branca, nada contra os morenos, hein? A altura é essa. Cada um tem sua escolha, amém, querido? Que ela use óculos, que possivelmente, Senhor, ela seja virgem. Eu não sou mais. Eu falei isso para Deus. Mas só porque você está falando isso do culto, porque eu preciso ensinar você a gerar fé. Eu disse, mas desde o dia que eu aceitei Jesus, Senhor, eu não me deitei com ninguém, porque a minha idade começa quando eu aceito Jesus, tá bem? Então eu não me deitei com ninguém. Eu falei, Senhor, daqui para cá eu vou me guardar, vou me santificar para minha esposa. Então, se possivelmente, eu não posso exigir, Senhor, porque eu não sou. Mas se eu me der uma mulher assim, com a mesma visão, mesmo chamado, e que ela ame o Senhor acima de mim, porque se ela amar o Senhor acima de mim, ela não vai me trair.
Mas que no dia que eu conhecer ela, que ela tenha a coragem, Senhor, de tirar a roupa do corpo para dar para o irmão. Falei, eu fui anotando. Que ela seja 4 anos mais nova do que eu, Senhor. Eu fui ser exigente mesmo. Fé. Aí, quem conhece a minha esposa? Morena, não é? Não usa óculos, não é? 4 anos mais nova do que eu. Tem o mesmo chamado, mesma visão. Uma mulher que teme o Senhor. E queridos, nós casamos. E fui o primeiro namorado da minha esposa. Será que Deus faz? Deus faz. Pastor, o que precisa? Você precisa confiar. Você não pode duvidar. Você não pode o quê? Duvidar. Porque vocês vão vir ao passo de fé e vocês vão, sempre vai vir a dúvida, será? Será? E Deus já te deu uma palavra e você não acredita na palavra que Deus te deu. Deus já falou que vai fazer, mas você não acredita. Você fica duvidando naquilo que Deus já falou que vai fazer. E ponto final. Eu ia trazer uma pregação aqui, Deus falou, não é isso não, você não vai falar nada disso não. Você vai falar o que eu fiz na sua vida. E quando você entender que você precisa confiar e acreditar nessa palavra, porque essa palavra, ela tem poder. Quando você descobrir isso aqui, eu lembro que na época eu tinha lido, fui fazer a Jocum, mas a pastorana, eu já tinha lido a Bíblia 5 vezes. Quando eu cheguei lá, o pastor Cote foi ler Bíblia, eu disse, meu Deus, eu nunca li Bíblia. Quando eu fui fazer a meditação de Josué, é Ifol, não é? Eu nunca li Bíblia na vida, e eu preciso comer mais essa Bíblia. E querido, cada vez que eu leio a Bíblia, eu vou aprendendo que existe um Deus que cuida de nós. Cada vez que eu vou lendo a Bíblia, eu vou entendendo e vou vendo um Deus que zela. Só que eu aprendi na Bíblia que Deus não é o nosso pai terreno. Deus não é aquele pai mimado. Sabe? Não, Deus é um Deus que Ele ensina você. Ele te prepara para a vida. Porque a vida vai vir contra você, ela vai bater. Como existe a frase, a vida é dura para quem é mole. E quando eu fui descobrindo cada dia esse relacionamento com Deus, eu disse, Deus vai fazer. E hoje, geralmente a minha esposa, ela se preocupa mais. E as coisas estão acontecendo, a tempestade está para lá, está para cá, e eu estou como? Tranquilo, porque eu sei que Deus vai fazer. E Ele sempre faz. Gente, eu não tenho do que reclamar, Ele sempre faz. Ele sempre faz, porque eu sou filho. E o filho, ele tem tudo do pai. Abraão, você vai perceber que na Bíblia, a Bíblia diz que Abraão, para um filho, para Isaac, a Bíblia diz que ele deu. Quem lembra? A Bíblia diz que para Isaac ele deu tudo. Para Isaac ele deu o quê? Porém, para seu irmão, ele deu o quê? Alguns presentes. Querido, se você é filho, você confia, você sabe que você tem um pai, e esse pai ele zela por esse filho, ele vai fazer, independentemente. Pastor, mas é impossível, nada é impossível para Deus. Nada. Eu vim trazer uma palavra de confiança para o seu coração. Não duvide daquilo que Deus já te falou, porque Deus já falou. Não duvide em hipótese nenhuma. Acredita, sabe, 100% que essa palavra é verdadeira. Posso ouvir um amém? Fica de pé no teu lugar. Porque quando eu duvido, eu me torno igual às ondas do mar. Querido, a onda do mar, ela pode até vir grande, mas ela vai morrer. Ela vai morrer na beira da praia.
E o passo de fé é isso. Você precisa olhar um alvo. Você precisa olhar para Deus e falar: Deus, eu quero isso. Eu não sei se é da tua vontade, porque tem gente que tem mais intimidade com Deus. Deus, Senhor, mas se o Senhor fizer, o Senhor é Deus na minha vida. Esse é o filho maduro. O filho maduro diz isso. O filho maduro, ele ora assim: Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor ainda vai continuar sendo meu Deus. Porém, se o Senhor não fizer, o Senhor não é mais meu Deus. Eu vou ficar mimado, bicudo. Não. Você precisa entender que o filho maduro, ele está pronto para ouvir um não de Deus e para ouvir um sim de Deus. Existem nãos, queridos, na Bíblia. Quando Deus cria o mundo, Ele logo coloca lá o quê? Ou não, Ele olha, isso aqui você pode, isso você pode, isso aqui, não. Aí você vai ver Paulo em Atos, queria ir para a província da Galácia. O Espírito Santo disse: para cá você não vai. Você não vou para cá. Ele disse: para cá também não. Para cá também não, você vai para cá. Se você tem dúvida, se você ainda precisa lutar contra você mesmo para ser uma pessoa perfeita, quando fala perfeito, é maduro. O significado de perfeito é maduro, é teleios, inteiro, que não falta nada. E quando Deus diz não é para você, porque que ele tem vezes que Deus tem que mexer com pessoas para abençoar ela. Tem pessoas que Deus vai ter que tirar coisas dela para poder dar algo melhor. Você sabia disso? Eu poderia dar exemplos aqui na igreja. Vários exemplos. Pessoas que trabalhavam e Deus permitiu que ela perdesse o emprego para que ela o quê? Abrisse o seu próprio. A perda valeu a pena? Sim ou não? Nem toda perda é perda quando está na mão de quem? De Deus. Você entende isso? Então, se você entender que o primeiro passo de fé que você vai dar hoje não é perda, já é o suficiente para você sair do seu lugar e falar assim: independentemente que eu receba ou que eu não receba, eu não estou fazendo o passo de fé porque eu preciso fazer. Eu estou fazendo o passo de fé porque eu posso. Lembra da clínica da alma? Eu faço porque eu posso, porque eu sou maduro. Eu não faço porque eu preciso. Quantos vão iniciar o primeiro passo de fé nessa noite? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. E antes de você sair de casa, ele já sabia já o que você ia pedir. Oh, ele está aqui, querido. Se você sentir oh. Ei! Você que está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo de fé, sai do teu lugar também, encoste aqui conosco. E aqueles que estão encerrando o sétimo passo de fé irão subir aqui em cima. E a palavra de Deus é que se Deus não fizer, Ele continuará sendo Deus para você. Eu quero que você coloque as mãos sobre o seu coração e só agradeça a Ele. Não peça nada agora. Pastor, mas é para pedir. O fato de você dar o passo de fé aqui na frente é o suficiente. Amém? Quem está fazendo o sétimo passo de fé, vem para cá. Dá espaço aí, vem para cá. Adore a Ele, só agradeça. Ele está aqui. O medo quer me parar e tu me tira o medo. O que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você,
vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Também vou subir. Entrega pra Ele. Mais perto. Entrega pra Ele espaço de fé. Diga, Senhor está aqui. Mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. O que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Adore a Ele, Ele está fazendo na sua vida. Ele está agindo. É mais perto da morte, o medo quer me parar. Não permita que o medo lhe então me pare. tira o medo. Levante as suas duas mãos agora para cima assim. Que me E faz cante isso dizer, pra Ele. Moisés, suba em meu lugar. Cante isso. Me faça entender que a que você precisa tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Você precisa entender. Como assim, pastor? O louvor diz: me faça entender. Entenda uma coisa, guarde essa palavra no seu coração. Só entende, olhe para cá, só entende quem sente. Quem não sente, critica. Então as pessoas vão te criticar. Oh, rabacalabacho. E como eu entendo, como eu sinto, as pessoas me criticam. Paulo se tornou o maior criticador de todos os tempos. Ele criticava, ele perseguia e ele matava. Mas a Bíblia diz que um dia ele sentiu a presença do Espírito Santo. O toque do Senhor tocou ele. Ele teve aquele encontro com Jesus. E nunca mais Paulo deixou de ser um perseguidor e passou a ser um perseguido. Por quê, pastor? Porque agora ele entendia. Se você entender que o amor de Deus é tão grande pela sua vida e o que você veio pedir é tão insignificante. Pastor, o que é insignificante? É tão pequeno para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Isso não é nada. A palavra do Senhor é: se coloca no caminho. Porque se você se colocar no caminho, o resto Ele fará. Você acredita nisso? Você acredita nessa palavra de fato e de verdade que eu estou te falando aqui? Então diga: eu creio, Senhor. Me faz entender que o Senhor está em todas as coisas. E a tempestade, ela não veio para me derrubar, ela veio para me deixar mais forte. Levanta a sua mão direita, Senhor. Eu entendi, Senhor,
Eu entendi que a porta aberta é o Senhor, mas eu também entendi que a fechada é o Senhor. É o Senhor. Você entendeu isso? Então aplauda bem forte o Senhor Jesus, bem forte lá em cima para Ele assim, para Ele. Você entendeu? Amém? Não sai não, olha para cá, não sai não, ainda estamos orando aqui. Não sai não. Amém? Diga, só entende quem sente. Quem não sente, critica. Você já viu? Se tiver um irmão aqui orando em língua aqui muito cheio, as pessoas que não entendem, ela vai criticar. Por quê? Porque ela não entende, porque ela não sente. E você precisa sentir. Querido, essa igreja, se você souber a real história dessa igreja, ela tem uma promessa tremenda. E se permita fazer parte dessa história dessa igreja. Talvez você venha visitar essa igreja hoje pela primeira vez. Deus está te chamando, não é só para uma visita. Deus está te chamando para ter algo mais íntimo. Deus está te chamando, sabe, para que você permaneça nesse lugar e que você cresça de uma tal forma que você não vai entender. Amém? Cadê o pastor? Eu posso orar encerrando, pastor? Amém? Então coloca a mão sobre o seu coração, diga: Senhor, obrigado por essa palavra. Eu não vou duvidar, eu vou acreditar no que o Senhor falou. Por mais que pareça impossível, mas eu sou maduro para ouvir e para entender o teu sim e o teu não, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa igreja. Cada homem, cada mulher que saiu de casa, que deixou sua casa e veio dar um passo de fé. Esses irmãos que terminaram um passo de fé aqui, Jesus, nós entregamos essa noite para o Senhor. Entregamos a nossa vida, o nosso passo de fé. Que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Porque ter fé não é orar para acontecer. Ter fé é fazer essa oração: Senhor, eu tenho um passo de fé, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. Você crê nisso? Tem coragem de fazer isso, desses seus passos de fé? Então você que iniciou o passo de fé, termine os 7 passos de fé falando: Senhor, faça a tua e não a minha. Amém? Um forte aplauso a Jesus. Abrace seu irmão, desejo uma ótima noite.